Eu cheguei, eu me achei completamente despreparado para o curso. Fisicamente, psicologicamente. E um camarada, né, chamado Coronel René, ele me deu uma grande lição. A gente saía para correr, né, no TFM, na parte da manhã, que é o treinamento físico-militar. E aí ele falava assim, hoje é volta ao mundo. Quando ele falava volta ao mundo, você saía correndo, saía até Leblon, voltava, corria Copacabana, voltava, era 20 km de corrida. E tinha o dia que não dava para fazer, porque tinha um QTS, né, um quadro de trabalho semanal, era muito espremido, e aí a gente tinha que fazer o mínimo necessário. Quando você não fazia nada, você fazia o mínimo necessário. Então ele tinha aquele mínimo necessário como o quê? Realmente um padrão mínimo. E aí quando ele falou que ia fazer o mínimo necessário, eu falei, pô, beleza, agora vamos dar bem, né? Ele falou o mínimo necessário, ele saiu correndo de Laranjeira, onde fica o BOP, desceu, passou pelo Parque Guile, tudo bom, até aí tudo bem, que é só descida, né? Pegou ali, virou pro lado do catete, correu o catete todo, uns últimos 4 km de subida. Deu uns 8 km mais ou menos de corrida. Eu cheguei e falei, meu Deus do céu, esse é o mínimo necessário? Aí os caras, os outros integrantes do turno, falaram para mim, esse é o nosso mínimo necessário, isso aqui para nós tá tranquilo. Eu falei, cara, eu não tô no mínimo necessário. E aí eu me lembrei de uma lei da agronomia, chamada equilíbrio de Liebig. Equilíbrio de Liebig, ou lei do mínimo. Sabe o que ela fala? Que um sistema, o máximo de produção de um sistema é de acordo com o elemento que tiver em menor quantidade. Se eu quero uma planta, não adianta eu dar todos os nutrientes para ela e não dar um nutriente. Ela vai crescer de acordo com aquele um nutriente que falta. E tem um outro camarada chamado John Alexander, um coronel das Forças Armadas norte-americanas, que ele escreveu um livro, e nesse livro ele traz uma máxima que fala o seguinte, que toda estrutura, seja ela física ou biológica, é passível do colapso. O que você precisa é só aplicar a força necessária em algumas das estruturas dela. Uma equipe é uma estrutura de seres humanos. Se você tiver um ali dentro que não tenha o mínimo necessário, você comprometeu toda a sua estrutura. Seja para uma equipe de alto rendimento, em operações especiais, a parte física, os atributos técnicos, enfim. A questão é que todos têm que ter o que nós chamamos de mínimo necessário. E o mínimo necessário, ele começa com a disciplina consciente, com a autodisciplina. Começa individual. Mas você faz o individual pensando no grupo.